Boa noite, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas aos dois palestrantes de hoje, que é o professor Márcio Garcia e o Willa Goldfein. É um prazer tê-los no nosso ciclo de seminários da PUC. Como a gente comentou na semana passada, o Departamento de Economia da PUC, seguindo a sua longa tradição de participação ativa com desenho de políticas públicas, resolveu organizar esse ciclo semanal de seminários relacionados à Covid-19, como uma forma de estruturarmos um pouco e contribuirmos para o debate econômico em torno dessas questões. Esse é um seminário que tem o objetivo de ser bastante abrangente, como as consequências e os desdobramentos da atual crise exigem. Então, a nossa ideia é tratar dos mais variados temas associados a essa questão, mas sempre com aqueles 4 pilares, aqueles 4 vieses que eu tinha mencionado. Ou seja, a gente vai ter uma predominância muito forte na perspectiva socioeconômica, que é o mais próximo do nosso perfil. A gente vai se concentrar em temas que são relevantes para a política pública. Eu acho que hoje vai ser um exemplo muito claro desse segundo aspecto. O terceiro ponto que a gente vai tentar trazer aqui é que as questões serão discutidas, elas terão como base o conhecimento da literatura e da evidência empírica disponível até então, né? Obviamente que isso tudo balizado a partir de percepções e de visões de pessoas que têm diferentes experiências. E a gente quer que isso seja um amplo espaço, um espaço amplo para debates e para questionamentos, né? Então, acho que esse é o objetivo aqui desse seminário. Então, como eu disse no início, é um prazer ter o Willa e o Márcio no painel aqui de hoje. As nossas regras vão ser as seguintes: cada palestrante, começando pelo Márcio, vai fazer uma consideração inicial por volta de 15 minutos. E depois a gente vai passar para as perguntas, e as perguntas, diferentes do que a gente fez na vez passada, eu vou pedir que, quando a gente abrir para a etapa de perguntas, que aqueles interessados em fazer as perguntas utilizem o recurso de levantar a mão do Zoom, e aí eu vou abrindo o microfone daqueles que se posicionarem para tal. Tá? Então, acho que essa vai ser um seminário bastante interessante. Acho que tem muitas questões importantes em aberto sobre a política monetária e é um prazer ter todo esse grande número de participantes aqui no nosso evento. Tá? Então, boa noite a todos. Vamos começar pelo Márcio. Márcio, por favor. Obrigado, Juliano. Parabéns aí por você liderar essa iniciativa importante aí, discutir os aspectos econômicos da Covid-19. Quero também agradecer muito ao Willa por estar participando aqui conosco. Tá? Eu vou usar uma apresentaçãozinha só como apoio. Então, tá aí. Espero que vocês estejam com essa apresentação na tela. Se não tiverem, por favor, me avisem. Bom, nosso assunto aqui é política monetária na pandemia, né? Eu gostaria de iniciar dizendo qual é o papel da política monetária e também da política fiscal nessa pandemia, né? Nós temos um evento, uma crise, que ela é necessariamente, apesar de duríssima, ela é necessariamente transitória, e o que nós queremos é mitigar os danos dessa crise, sobretudo os danos permanentes. Então, assim como no caso da saúde, a gente quer que tenha o menor número de mortes possível, também no caso da economia, a gente quer que, ao final da crise, empresas que hoje não conseguem funcionar porque não podem, né, porque não têm mão de obra, porque não podem operar, possam ter meios de chegar ao final da crise vivas, né, de tal forma que os efeitos dessa pandemia transitória não sejam permanentes, né? Então, eu fiz aqui um rol um decálogo, tá? Eu não espero, obviamente, falar mais do que 2 palavras sobre alguns deles, falar um pouquinho mais sobre outros, mas isso porque eu acho que é interessante a gente debater, tá? Então, começar pela reação da política monetária ao redor do globo. Semana passada eu estava num webinar do JP Morgan, a gente estava estimando que cerca de 10% do PIB mundial será gasto em combate à pandemia.
por todos os países do mundo, né? Então, essa reação ela é absolutamente global e os países que podem mais estão fazendo mais, né? E isso nos leva, então, ao item 2, que é a interação entre a política fiscal e a política monetária. Quais são os limites da intervenção? Eu não vou falar agora sobre isso, porque eu entendo que o Ilan vai falar sobre isso muito mais, então, se for o caso, eu volto na área de debate. Vamos para o item 3, esse sim que vem tendo as manchetes no Brasil, né? Que tem a ver com quão rápido e quão intensa deve ser a queda de juros que o Banco Central está fazendo, né? Então, a discussão aqui é entre uma aplicação que eu chamei aqui do regime estrito de metas para a inflação versus esse regime de metas de inflação, inflation targeting, levando em consideração as condições financeiras. Para o benefício dos não especialistas, hoje, eu acho que a maioria dos especialistas concordaria que se o Banco Central fosse aplicar estritamente o manual do regime de metas para a inflação, ele faria uma redução de juros muito mais intensa, né, e rápida, né? Isso porque as expectativas de inflação elas estão bastante baixas, né? Para este ano, por exemplo, elas não só estão bem abaixo da meta, como estão mesmo abaixo do limite inferior da meta dentro da qual o Banco Central deve manter a inflação. Então, ele teria condições de fazer uma redução bastante intensa. Por outro lado, né, você tem que levar em consideração que há esse importante tópico de condições financeiras. O que são essas condições financeiras? No final das contas, como eu disse, o que interessa é manter essas empresas vivas no final, até o final da crise. Então, você precisa que os fundos necessários para que essas empresas sobrevivam, né, cheguem até elas a uma taxa baixa, né, e em boas condições, né? No entanto, isso é bastante difícil de fazer e, dependendo das ações, você pode ter exatamente o contrário. Então, aqui, eu estou mostrando aqui a chamada estrutura termo da taxa de juros. Quer dizer, cada linha dessas, a azul, a vermelha, a amarela, representa um conjunto de taxas de juros que vigorou num determinado dia, tá? Então, no canto esquerdo, eu tenho as taxas mais curtas, de um dia, um mês. No canto direito, eu tenho as taxas mais longas, aquelas de vários anos, né? E essas curvas são geralmente, mas nem sempre, positivamente inclinadas, indicando que geralmente as taxas mais longas, elas são a taxa de juros é maior por ano, sempre falando, né? Então, no caso aqui, a curva azul era a curva que vigorava pouco antes da última reunião do Copom, em meados de março, né? Como se sabe, o Copom decidiu por reduzir a taxa de juros Selic em 50 pontos, né? Reduziu de 4,25 para 3,75, onde ela está hoje. Isso se vê aqui no canto inferior esquerdo, né? Que a curva vermelha está abaixo da curva azul, né? Mas você vê que para os vértices superiores a um ano, em geral, você teve um aumento, ou seja, isso impacta no custo dos fundos para as empresas. Então, uma interpretação é que aquela medida do Banco Central não foi muito bem recebida pelo mercado, né? Qual é o temor? O temor é que, se você tiver um juro baixo demais para as condições fiscais que estão, obviamente, se deteriorando bastante, né, você provoque mais fuga de capital, a corrida para ativos reais, e isso acabe deteriorando as próprias condições financeiras que você quer afrouxar com a redução de juros. Ou seja, basicamente, o tiro sair pela culatra. Desde então, as condições melhoraram. Essa curva amarela é a curva de segunda-feira. Eu agradeço aqui ao Zé Carlos por ter me passado isso. E você vê que, de fato, todos os vértices diminuíram. A questão, portanto, na próxima reunião do Copom, agora no início de maio, o que ocorreria dependendo do que o Banco Central fizer, né? Essa curva amarela vai baixar, como foi o caso da azul para a amarela, ou ela vai subir, como foi o caso da vermelha para a azul? Tá? Então, essas são as questões aí que estão tomando aí o debate, né? Falei aqui um pouco dos canais de transmissão.
O item 5, limites para baixa de juros e velocidade da queda. Eu entendo que o Ilan também vai falar sobre isso. E aqui eu queria só mencionar algo que eu aprendi com o saudoso professor Dionísio Dias Carneiro, quando eu fiz a disciplina dele de política creditícia e bancária, que era o princípio de Brainerd, da incerteza multiplicativa, né? E a ideia é que quando você sabe pouco, e a gente sabe pouco, efetivamente, a gente não sabe qual vai ser a reação dos mercados a uma eventual redução mais abrupta da taxa de juros, a gente faz pouco, né? E com isso, talvez a gente até construa as condições para ir mais longe. Mas a gente vai ter oportunidade de voltar a debater isso. Item 6 aqui, eficácia e eficiência das medidas tomadas pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Então, as medidas fiscais, essa distribuição de R$600 ou 1.200 para os mais humildes, né? Esse programa de pagamento das folhas de empréstimo para o pagamento das folhas de pagamento e várias outras iniciativas, elas somam hoje pouco mais de 200 bilhões de dólares, né? Se você somar todas as outras coisas, diferimentos e tal, chega de dólares, eu falei, foi totalmente erro, reais, perdão. Talvez pelo dólar ter chegado a 5,50, estou com o dólar aqui na cabeça, mas enfim, são reais. Então, 200 bilhões de reais. E se você somar todas as outras medidas, diferimentos e tal, você chega a quase 1 trilhão, que é o número que o Paulo Guedes gosta de propagandear, né? Por outro lado, o Banco Central ele vem tomando diversas medidas, basicamente tentando fazer com que os recursos cheguem na ponta para serem, então, utilizados por firmas e famílias nessa travessia da crise, né? Então, além de cuidar da estabilidade do sistema financeiro, o Banco Central tomou medidas para liberar capital, diminuir a exigência de capital, ou seja, possibilitando que os bancos que precisam disso possam se alavancar mais, e, além disso, deu aos bancos os recursos, ou devolveu aos bancos os recursos que eles precisariam para fazer novos empréstimos, fazendo 2 rodadas de devolução de compulsório para os bancos, também acho que as 2 somando também mais de 200 bilhões de reais. Então, isso resolveu o problema, né? Não, infelizmente não resolveu, né? Não resolveu por quê? Isso tem a ver com uma necessidade de entendimento do que é o negócio bancário. O negócio bancário ele envolve vários riscos. O principal risco dele, esse risco de crédito, aí é o risco de o devedor, não pagar ao banco o que ele tomou. E hoje, com essa crise, esse risco aumentou terrivelmente. A gente não sabe quão dura vai ser a crise, a gente não sabe quem, ao final da crise, vai estar apto a pagar aos bancos. Então, quando isso acontece, obviamente, os bancos tendem a emprestar, exigir um prêmio maior para emprestar, ou seja, cobrar mais caro e dar um volume menor de empréstimos. Isso a gente chama aí de empossamento de liquidez, né? Porque a liquidez que foi dada pelo Banco Central fica parada nos bancos, né? Mas essa ação natural dos bancos ela é exatamente o oposto do que se precisa para combater a crise. A gente precisa de crédito mais farto e crédito mais barato, tá? Então, como fazer isso, né? É isso que o Banco Central, com as suas medidas, está tentando obter. Vai conseguir? Não sei. Eu temo que as medidas não vão ser suficientes. Eu temo que vai ser necessário que haja uma interveniência maior do governo no sentido de assumir o risco de crédito, né? Isso já foi feito em outras ocasiões, aqui no exterior. E, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2008, deu até lucro, né? Porque quando passada a crise, você comprou muito barato e aquilo efetivamente acabou dando lucro para o governo, né? O item 8, Operação Twist, também tem a ver com a estrutura a termo. Vamos voltar ali ao gráfico, né? A ideia aqui da Operação Twist é você torcer esta curva de juros que aparece aqui na tela, né? A ideia é que então, você está elevando as condições de maiores riscos, elevaram os vértices longos, né? O que está à direita, no alto da curva aqui, né? Então, a ideia é você reduzir isso. E isso é feito com o Banco Central comprando esses títulos, tá? Porque quando o Banco Central compra títulos, o preço dos títulos sobe, ou seja, a taxa de
retorno desses títulos, a taxa de juros aqui, ela vai tender a cair, que é isso que ele quer fazer, provendo, então, financiamento mais barato, porque são os vértices mais longos que interessam para o financiamento das empresas. Tá? Essa é uma operação que já foi tentada várias vezes, nos Estados Unidos, desde a década de 60, os resultados são controversos. A ideia é que pode vir a dar certo na medida em que você tiver um prêmio de liquidez, e aí, quando o Banco Central entra comprando, isso melhora as condições, pelo menos por algum tempo. Né? Naturalmente, o risco de crédito é outra coisa, isso aí a gente vai ter oportunidade de discutir. E aí, um assunto correlacionado aqui à estrutura da dívida pública, a operação Twist, perdão, é a estrutura da dívida pública. Então, aqui eu ponho aqui esse gráfico bastante bonito aqui, se vocês não acham, eu acho, que são a estrutura de indexadores da dívida pública. Né? Então, nós temos aí mais ou menos 70% do PIB da dívida pública imobiliária federal interna, e esses aí são os diversos indexadores. Né? O branquinho aqui embaixo é a taxa Selic, né? Que eu incluo tanto as compromissadas quanto as LFTs, depois a dívida cambial, aqui são os swaps, nessa parte mais recente, aqui a dívida nominal e aqui a dívida indexada ao índice de preço. Então, a gente vê aqui que a dívida indexada à taxa Selic é hoje quase 50% da dívida pública total. A taxa Selic, normalmente, em crise, o que acontece? Você passa a emitir títulos mais curtos ou um volume maior de títulos indexados à Selic. Isso acontece em todas as crises e sempre funcionou muito bem, porque a Selic sempre foi um porto seguro. Quer dizer, não só ela tradicionalmente é bastante alta, como também ela tem, exceto na crise de 2008, essa característica de subir durante as crises. Ela funciona como um seguro. Então, por causa disso, esse encurtamento nunca causou grandes problemas. A questão é, hoje, dependendo inclusive da decisão do Banco Central, pode ser que a Selic deixe de ter essas características. E aí a questão é, com que facilidade o Tesouro vai rolar essa dívida aí, com essa estrutura, se as pessoas começarem a achar que a Selic já não tem tanta graça quanto tinha no passado. Tá? Então, essa é uma questão também que eu deixo para a gente debater. Bom, por fim, nós temos aí perspectivas e riscos, né? E aí eu botei os principais itens: mercado de crédito, estabilidade financeira, quebra generalizada de contratos, que é um grande problema, que pode efetivamente desarticular a economia, e, finalmente, o trio querido do mercado financeiro, né, que a gente quer adivinhar: câmbio, juros e inflação. Mas, como eu não tenho mais tempo, eu vou passar aqui, então, para o Ilan, para ele responder. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Ilan, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui. O Ilan tem um trabalho muito conhecido no QGI, cujo título se refere a crises gêmeas. Acho que seria interessante a gente conectar com o que a gente está vivendo agora, que talvez a gente esteja lidando com trigêmeos ou quadrigêmeos. Eu muito bem sei como é difícil lidar com trigêmeos, pelo menos. Então, Ilan, mais uma vez, obrigado. Contigo. Bom, obrigado, Juliano, obrigado, Márcio, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, sempre perto da PUC, quem está assistindo. E o que me pediram aqui para falar é política monetária nessa crise, na pandemia, na crise do vírus, e a crise que a gente está enfrentando, que é uma crise global. Eu quero começar com a observação que essa crise ela é uma das crises mais intensas que tem, que já tivemos nos últimos anos. Acho que ela vai passar a crise de 2008, ela deve passar a recessão de 2014 e 15 que a gente teve, porque basicamente nós temos uma pandemia que obriga todo mundo, a única solução para poder reduzir o impacto desse vírus você se isolar, e o isolamento significa que uma boa parte da economia, da oferta da economia, ela
ela tem que ficar em casa, ou seja, a oferta para de produzir e, portanto, parando de produzir, ela acaba gerando uma queda profunda aí de atividade. E o papel da política econômica, de uma forma geral, assim como eu entendo, é tentar, de alguma forma, a gente reduzir o impacto, mitigar o impacto dessa crise, permitir que pessoas que não têm recursos para atravessar essa crise consigam atravessar, deixar que as empresas sobrevivam, ou seja, conseguir que elas cheguem na outra margem da crise para poder, na época da recuperação, quando a gente sair, a gente ter o produto potencial maior para isso. E a pergunta que eu acho que é o central nessa apresentação é qual é o papel da política monetária nessa pandemia? Porque a política fiscal me parece um pouco clara. Você tem recursos fiscais que têm que ser usados hoje, com custo que talvez você não tenha o espaço fiscal que você gostaria. Você está com dívida bruta 70 e tantos, perto de 80, e você vai precisar lidar com uma queda de PIB e o aumento dos gastos esse ano deve ser elevado. Então, a dívida vai subir. E não tem muito espaço. Então, o que você faz? Será que tudo que você precisa gastar esse ano cabe na dívida que você vai ter que financiar lá no futuro? Porque nós todos sabemos que o gasto de hoje, no presente, é pago no futuro através de impostos, através de alguma forma do meu, do seu, de todos nós, no futuro. Então, é um pagamento no futuro, no presente. Mas, dada essa restrição, dada essa dificuldade, muita gente começa a se perguntar se a política monetária não teria uma solução mais fácil. Afinal, será que não tem como mitigar, dar suporte para a economia sem precisar usar tudo na política fiscal? Será que a política monetária é uma solução que pode fugir a isso? E a resposta que eu quero colocar aqui é que, infelizmente, não temos almoço grátis, freelance, nem na política monetária. Eu vou dizer que o que a política monetária pode fazer é talvez facilitar o endividamento, tornar o endividamento mais curto, como o Márcio colocou, encurtamento, talvez fazer com que a dívida do Banco Central pareça melhor do que a dívida do Tesouro, mas as duas são dívidas do governo. Não muda o custo que as pessoas vão pedir para reter esse passivo do governo, seja de um ou de outro. Portanto, o ponto principal que eu quero fazer aqui é que há muito que o Banco Central pode fazer, mas não é no Banco Central que você vai criar recursos do nada. E aqui eu quero um pouco lidar com algumas falácias que existem e que talvez valesse a pena a gente colocar no momento. Então, o primeiro ponto que se coloca, mas o Banco Central não pode emitir dinheiro? Ué, nossa dívida é em real, a gente emite real, está resolvido. Para quem vai se endividar, usar o político fiscal? Então, o primeiro ponto é entender o que significa no mundo moderno de hoje emitir dinheiro. Não é mais imprimir dinheiro na Casa da Moeda, inclusive a Casa da Moeda lá em Santa Cruz, aí, vai lá, você manda emitir. As formas de a gente pagar hoje vão muito além do papel moeda, é o cartão de crédito, já não é nem mais o cheque, é a transferência. Então, a nossa forma de pagamento deixou de ser papel moeda há muito tempo. Então, imprimir papel moeda, esse papel não faz diferença nenhuma. O que significa imprimir hoje
no mundo moderno? No fundo, significa o Banco Central, na hora que ele estiver comprando algum título de alguma empresa, que hoje não pode, mas vamos supor que fosse. Normalmente o Banco Central compra um título de uma instituição financeira, ou se ele for dar um empréstimo com alguém, ele paga com o que a gente chama das reservas bancárias, são o pagamento com passivo do Banco Central. Ele diz assim, eu te devo esse dinheiro que está lá, está aqui no meu balanço, no meu passivo. Se um dia você precisar transferir esse dinheiro para um outro banco, para um outro lugar, você pode usar. Na maioria dos países, esses depósitos pagam uma taxa. Fed, na Europa, essa taxa qual é? É a taxa básica. Costuma ser a taxa básica, mais ou menos. E no Brasil seria o quê? Seria a taxa Selic. Então, quando o Banco Central emite moeda, ele está emitindo um passivo cuja taxa qual é? A Selic. E qual é a taxa da nossa dívida pública quando ela está indexada a Selic, aquela parte branca do gráfico do Márcio? O custo é Selic. Então, a emissão monetária no mundo de hoje é um passivo, é uma dívida do Banco Central, que tem o mesmo custo de uma dívida do Tesouro indexada à taxa de um dia. No Brasil, a gente inventou algumas coisas diferentes. Por exemplo, nós usamos poucos depósitos. Voluntários não existem. Depósito compulsório, a maior parte paga a Selic. Mas a grande forma de você criar dinheiro no Brasil hoje é o que a gente chama das operações compromissadas. A forma de você ter um passivo é você ter esse passivo até, às vezes, as operações compromissadas, que nada mais é do que um passivo do Banco Central todo dia. E adivinha quanto você paga por esse passivo? A taxa Selic. Então, mesmo que a gente tenha inventado uma nova forma de emissão monetária no Brasil, ela é um passivo, ela é uma dívida. E é uma dívida que paga a mesma coisa que o Tesouro paga para prazos muito curtos. Então, essa é a primeira falácia que eu quero deixar claro, essa ideia de que você tem uma máquina de imprimir que dá para resolver isso imprimindo. Na verdade, a máquina é uma forma de você convencer o mercado, o outro, a reter um passivo que, surpresa, paga a mesma coisa que a taxa do Selic, e, no final das contas, nós vamos ter que pagar isso no futuro. O dinheiro vai sair do meu, do seu, do nosso, do futuro, para pagar o presente. Então, infelizmente, essa mágica não funciona. Qual seria uma segunda mágica que poderia funcionar? Você diz, olha, bom, se você paga a Selic, baixa a Selic. Não é você que determina a Selic. Então, eu vou fazer a Selic a zero, continua sendo passivo, né? Você vai ter que devolver esse dinheiro, as pessoas vão usar, mas vamos minimizar esse custo, vamos fazer tudo a zero. Aqui temos um problema, porque as pessoas que retêm o passivo, seja do Banco Central, seja do Tesouro, somos nós. É uma parcela que está na mão do estrangeiro muito pequena. Então, nós devemos para nós mesmos, ou seja, nós, governo, deve para nós, cidadãos, para pagar no futuro uma dívida que é a do Banco Central ou uma dívida do governo. Uma parte paga um juro maior, que é mais longo, ou um juro Selic. Então, que na baixa para um juro bem menor. O problema é que você tem que cuidar de um equilíbrio sempre, do equilíbrio interno e externo. E uma das equações que fazem a nossa taxa de juros ter uma restrição é que o que a gente paga na nossa dívida, ela tem que ter relação numa economia aberta, ou seja, se você deixar as pessoas
a opção de pagar aqui ou pagar lá, elas têm que pagar aqui dentro o que elas recebem lá fora por um ativo, digamos, em dólar, do Tesouro Americano, mais o risco Brasil. E mais, obviamente, taxa de depreciação, o que vai variar o câmbio daqui para lá. Mas, no fundo, você tem que convencer a todos nós que, em vez de levar o dinheiro e investir lá fora, no Brasil, você pode investir aqui a uma taxa que remunera o que você quer no seu ativo doméstico, mais o risco Brasil, mais o que você acredita que vai ter uma depreciação. Essa equação vai valer independente do que você pensar, do que você achar que vai ser uma inflação, do que a gente gostaria de estimular, ela tem que valer. Portanto, quando nós estamos fazendo num regime de metas de inflação, que é uma simplificação do que a gente determina em termos do nosso equilíbrio interno e externo, é que a gente determina a taxa de juros, que é uma taxa Selic, que ela tenta equilibrar internamente, ela tenta ver que você tem uma inflação baixa e que essa inflação baixa esteja consistente com uma atividade que converge para o pleno emprego, mas ela tem que, ao mesmo tempo, respeitar a outra equação. Vamos supor que você acha que, pelas condições internas, nos próximos meses a inflação está muito baixa, que a atividade vai ficar muito baixa e que o juro de equilíbrio internamente seria um juro bem mais baixo do que hoje. Isso significa que nós temos, de alguma forma, de convencer quem vai reter a nossa dívida. E lembra uma coisa relevante. Quem tem que reter a nossa dívida, ele vai ter que reter a nossa dívida mais 10% do PIB no final do ano. Ele vai ter que reter a nossa dívida mais 10% do PIB numa economia com mais dificuldade de fazer reformas. Então, a taxa, digamos assim, de risco não me parece que vai cair nos próximos meses e anos. Ela vai subir. Então, como é que a gente faz para reduzir essa taxa de juros, para poder estimular a economia e, ao mesmo tempo, convencer o nosso detentor do passivo, seja do Banco Central ou do Tesouro, a reter essa dívida? Obviamente, tem duas opções. Você reduz o juro, você tenta estimular a economia. O detentor da dívida tem duas opções. Tem várias, mas vou falar em duas. Uma, ele não gosta desse juro, acha muito baixo, e resolve investir lá fora. A taxa de câmbio se deprecia. Aliás, parece que eu estou contando uma história que está acontecendo esses dias, e está mesmo. O câmbio está indo para 5,50. Enquanto todos nós estamos achando que o Selic tem que baixar mais, o câmbio está subindo, e é simplesmente nós mesmos decidindo investir lá fora em relação a investir aqui. O câmbio vai subindo e vai parar onde? Em equilíbrio, o câmbio tem que se depreciar de tal forma a que nossos ativos fiquem tão baratos que a expectativa que nossos ativos vão valorizar no futuro, uma expectativa de depreciação, seja tal que compense eu reter um ativo mais arriscado no tamanho do risco Brasil. Então, o câmbio tem que depreciar, tem que ter um overshooting para que o equilíbrio interno e externo se faça. A outra opção, obviamente, as pessoas não querem investir lá fora e começarem a investir em ativos reais. Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, não quero mais, esse ativo não vale a pena, não quero mais financiar o governo, eu quero comprar ativos reais. Mas aí, no final das contas, através do efeito riqueza, através da compra de bens, a inflação sobe. Se a inflação sobe, acabou o espaço para reduzir a Selic no regime de inflação. Também pode acabar o espaço se a depreciação levar à inflação também. E aí volta ao espaço que se acabou. Mas eu acho que tanto a inflação quanto o repasse, no curtíssimo prazo, não devem afetar nos próximos meses. É algo que vai nos afetar
mais lá na frente, talvez a partir do ano que vem. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Nós passamos décadas cuidando da âncora da nossa moeda. Nós não somos iguais a outros países da América Latina, onde a moeda é vista com desconfiança, onde você quer ir para o dólar ou para a moeda lá fora. O brasileiro não pensa tanto nisso. Temos uma âncora. Nos custou muitos anos de estabilização, nos custou muitos anos de juro alto para que o brasileiro pensasse na moeda local. E nós ignorarmos uma restrição externa nesse momento, deixar uma depreciação levar a um overshooting, pode ser um equilíbrio, mas também pode levar a uma desancoragem se não for feito com cautela. E se não for feito com cautela, você pode ter uma fuga da nossa dívida, do nosso passivo, perder a credibilidade do passivo do Banco Central, perder talvez a credibilidade do passivo do Tesouro, o juros ser mais alto e a curva que o Márcio mostrou, a curva mais longa, empinar. Porque as pessoas olham para frente e dizem: não estou gostando desse equilíbrio, o juro lá na frente é mais alto. E aí a economia que você gostaria de estimular, você acaba não estimulando. Então, existe uma saída? Existe. Ela é fina, ela tem que ser feita com cautela e ao longo do tempo nós não somos ainda um país avançado do estilo do FED e do estilo da Europa, onde nós temos todo o espaço do mundo para estimular até o limite do possível. Nós aqui, por mais bem-sucedido que tenha sido os últimos anos, inclusive o Banco Central, tenho orgulho de ter participado, nós ainda não chegamos à mesma condição de um Banco Central avançado e, portanto, a restrição externa, a necessidade que alguém retenha a nossa dívida, nos coloca um limite do que é possível. Eu tenho outra falácia, mas eu já falei demais, e eu vou deixar a falácia de por que não dá para usar as reservas para se alguém perguntar na próxima. Então eu passo para você, Juliano e Márcio, desculpa se eu demorei demais. Não, William, muito obrigado, foi excepcional. Deu para relembrar vários aspectos do curso sobre crises financeiras que eu fiz contigo há algum tempo, não muito tempo atrás. Vamos passar para as perguntas, enquanto o pessoal... Tenho aqui já... o pessoal já foi rápido no gatilho. Edmar, vou abrir seu microfone. Acho que pode falar. Excelentes exposições, muito obrigado aos dois. Mas eu gostaria de explorar um pouco mais, quer dizer, que fosse explorado um pouco mais a questão do crédito, né? Vocês falaram do fisco, da moeda, mas falaram muito pouco sobre o crédito, né? Que eu acho que é a questão essencial que nós estamos discutindo para a sobrevivência das empresas, né? E o que nós podemos fazer, não somente a nível do Banco Central, mas também usando a bazuca dos bancos estatais. Vamos pegar mais uma pergunta. Marcelo. Olha, Marcelo, você está aberto. Não. Está funcionando. Juliano, acho que a gente responde enquanto você está Marcelo, vendo? Isso. Marcelo, acho que abriu. Não, eu respondi, eu apertei sem querer, Juliano. Você apertou sem querer? Então tá bom. Então eu vou fazer a pergunta então que o William psicografou aqui sobre e as reservas. Então deixa eu começar, Márcia. Quer começa ou começa, Márcia? O que você acha? Bom, o Márcio está no mudo, então imagino que tem que ser... Pode falar, Ilan, pode falar. Bom, Edmar, eu acho que o Edmar colocou um ponto fundamental, que é a questão do crédito. Há duas... quando a gente pensa, há uma forma de a gente pensar no papel do Banco Central, e o Márcio colocou isso também, a gente pode dividir em liquidez e crédito. Ou se você quiser falar, uma outra forma mais sofisticada de falar é funding e capital, mas é tudo a mesma coisa. Um eu tenho dinheiro para emprestar,
para as empresas. O Banco Central é capaz de ajudar dando esse dinheiro para você ter alguma fonte de dinheiro para emprestar. Isso é liquidez, e o Banco Central tem feito bastante sobre isso, acho que tem sido relativamente rápido, e eu tenho a impressão que essa liquidez, ao longo das últimas semanas, tem melhorado quase de uma forma boa. E eu já imaginava do começo o ponto que o Edmar colocou, que não o que vai sobrar aí vai ser o risco do crédito, que é o seguinte: se as empresas que tomaram esse dinheiro que ficou disponível não tiverem condições de repagar, porque não venderam nada, porque não tiveram condições de receita, como é que fica esse risco de crédito? Quem vai assumir isso? E os bancos, então, têm que, por mais que o Banco Central empreste esse dinheiro, ele, a princípio, não assume esse risco. Quem assume esse risco são os próprios bancos. E eles assumem esse risco com base no capital que eles têm. Então, esse ponto é fundamental, porque a economia vai ter uma queda relevante. E por mais que você dê liquidez e dê o dinheiro, o crédito é o ponto central nas próximas semanas e meses. Quem vai assumir esse risco? Bom, no ponto 2 das pequenas e médias empresas, que eu acredito ser o fundamental. Nós não temos dinheiro para tudo no fiscal, não temos como assumir o risco de tudo, mas nós temos que focar, e eu acho que tem que focar das pequenas em direção às maiores. Então, primeiro tem que pensar nas pequenas e médias, onde o governo fez um programa onde quem vai assumir o risco, 85% do risco, é o Tesouro. 15% dos riscos vão ser os bancos, que são o canal, a capilaridade, onde você consegue chegar através dos maiores bancos nas pequenas e médias empresas. São clientes dos bancos, mas o risco de crédito é tomado pelo Tesouro Nacional. E aí vai faltar algumas coisas, por exemplo, questões contábeis, você vai provisionar, não vai provisionar, o que vai acontecer com o capital que você perde agora, são várias regras regulatórias que o Banco Central no mundo tem para poder ter segurança no sistema bancário, que talvez nesse momento já foi feito, você tenta de alguma forma relaxar para poder permitir que os bancos assumam parte desse risco de crédito. Só que à medida que você vai subindo das pequenas e médias, você vai para as médias, e aí o tamanho é maior, o dinheiro é maior. Não tem programa ainda disso aí, eu chamo isso estou chamando recentemente do missing middle, ou o meio de campo que está perdido, e eu acho que tem que ter alguma coisa. E aí, quando você vai para as empresas grandes, são as aéreas, são os seus grandes conglomerados, que aí o BNDES está negociando pacotes grandes e está vendo. Então, não temos certeza que o pacote de pequenas e médias empresas vai funcionar, mas tem um pacote que pode ser adaptado, pode ter mais dinheiro, mudar um pouco o incentivo, tem que ver o que vai acontecer. Temos o BNDES para as grandes empresas e tem que desenhar algo para essas empresas médias que ainda não se desenhou e tem que pensar nelas, porque vai ser difícil para elas também atravessar essa crise. Eu posso falar das reservas ou posso passar para o Márcio e depois eu falo das reservas. Rapidamente só, evidentemente eu acho que, como eu disse, eu acho que o risco de crédito é o grande empecilho e, portanto, eu acho que caberá um papel maior ao Estado e aí, naturalmente, como você mencionou, Edmar, são os bancos públicos que vão tomar a frente, né? E, obviamente, a gente sabe que, como ocorreu em 2008, onde o recurso aos bancos públicos foi feito e bastante apropriado, o risco é que você depois continue tentando usar os bancos públicos para fazer essa expansão, o que não deu certo, levou os bancos públicos a terem sérios problemas e fez com que esses bancos, quando então a ação deles voltou a ser necessária desde 2014, estivessem exauridos para fazer. Ou seja, não podemos voltar a cometer esses erros. Juliano, posso tornar o debate um pouco interessante, discordar dos meus colegas? Eu discordo do Por favor. Edmar, e eu discordo do Márcio quanto ao uso dos bancos públicos.
O uso de banco público, basicamente, o que é? É você dizer, banco público, tome você o risco de crédito, e, no final das contas, o que é um banco público tomar risco de crédito? Se der certo, está ótimo. Se não der certo, quem é que vai pagar? O meu, o teu, o nosso. Então, por que a gente não faz isso de uma forma mais transparente? Por que não faz um fundo de garantia que nem for pequenas e médias empresas? Por que não tira do primário de uma forma explícita? O que? A gente tem que esperar lá na frente para ver se dá errado, para depois capitalizar de uma forma não transparente? Por quantos anos a gente tem que dizer que os bancos públicos têm que ser privatizados e os bancos públicos têm que ser tratados como bancos privados? Vamos botar eles juntos, vão incentivar ao banco público, que é o banco privado, a emprestar com base em quê? Em garantias explícitas e não esperar dar errado e depois capitalizar e a gente ter um problema nos próximos anos. Então, eu concordo com o Edmar, eu concordo com o Márcio que o crédito é o ponto fundamental dessa crise em termos de papel do Banco Central, mas eu não acho que bancos públicos deveriam ser usados nesse momento, porque eles acabam sendo usados de forma pouco transparente. E aí, Ilan, como é que você pensa isso? Seria uma forma do governo assegurar o risco de crédito para as pequenas e médias empresas, por exemplo? O programa está lá. 40 bilhões, 85% garantido pelo Tesouro. Será que 85% é suficiente? Precisa ser mais do que 85%? Se precisa ser 95%? Será que 40 bi é suficiente? Será que precisa ser mais? É isso um pouco que tem que ver. E esse missing middle, ou seja, o meio de campo, vai precisar de quantos bilhões? Esse é um problema que a gente vai ter que olhar. E, obviamente, se der tudo certo, você não precisou usar o fundo garantidor, o dinheiro volta. Mas eu prefiro fazer isso de uma forma transparente, eu prefiro fazer isso de uma forma ex ante, saindo do primário, porque simplesmente nós não temos recurso para tudo, para ter uma dívida 10% maior na bruta e ainda ter um esqueleto dos bancos públicos a ser visto. Se der errado, se der certo, estamos bem, não tem problema, porque se der certo, os bancos públicos não vão ter prejuízo, mas se der certo, o fundo garantidor também vai devolver o dinheiro. Então, no caso, pessoal, tem um conjunto de perguntas aqui. Vamos fazer uma rodada de perguntas, aí vocês já emendam com as outras coisas. Peço às pessoas que vão fazer perguntas que se detenham algo como 15 a 20 segundos para que a gente tenha a oportunidade de discutir mais. Começar com o Pércio. Está aberto, Pércio, eu acho. Boa noite a todos. Ótima exposição, Ilan. Eu tenho duas observações aqui, pode ter várias, mas duas observações. Primeiro, eu acho que a sua maneira de colocar a questão, que o aumento da dívida é uma conta a ser paga pelo meu, seu e nosso, é algo, não traduz exatamente a essência do problema. Se você a gente pular de 75% da dívida do seu PIB para 100%, mas a dívida ficar estável em 100% do PIB, a conta não precisa ser paga nunca. Não é necessário reduzir para 75% do PIB. Então, quando se coloca a linguagem do meu e seu nosso, dá a impressão que é necessário impor uma política de austeridade, quando não é necessário. O problema é estabilizar. Não estou dizendo que é um problema pequeno, é um problema enorme. Estabilizar envolve crescer mais, diminuir o custo da dívida, e o terceiro aspecto, obviamente, é controlar o déficit público, né? Tem a relação entre essas três variáveis. Minha segunda observação é sobre a questão do custo da dívida pública. Você colocou bem a questão, se a taxa de juros fixada pelo Banco Central, e eu vou te dizer, eu acho que o Banco Central, o nosso QE devia ser permanente, o Banco Central tem que ter a capacidade de intervir na curva futura, exatamente como intervém no mercado de câmbio, né? Reduzindo a duration da dívida do governo como um todo. Mas o meu ponto é o seguinte, imagina que nós façamos uma repressão financeira elegante, não através de norma regulatória, mas através de uma intervenção do Tesouro que baixe forçosamente a curva de juros. Qual a consequência disso? Para um país, você bem colocou, que pensa em termos de sua moeda doméstica, isso é muito diferente para um país que não pensa em termos de sua moeda doméstica, como é o caso da Argentina.
Então, se o Banco Central reprimir a taxa, enfim, praticar uma política de repressão financeira nesse sentido, o preço dos ativos sobe, todos, câmbio, imóveis, qualquer coisa. Isso pode vir a gerar inflação se estivermos perto do pleno emprego ou não. Eu queria te ouvir o seguinte, qual o problema de ter uma política de repressão financeira? Eu sei que a pergunta é provocativa, mas eu queria te ouvir a respeito. Obrigado, Pércio. Demóstenes, deixa eu só pegar mais duas perguntas aqui. Demóstenes, acho que está aberto o teu. Não, é rapidíssimo, eu só não quero nem desviar o assunto, porque eu acho que a pergunta do Pércio é muito mais relevante. É só lembrar que nesta crise de crédito, você tem uma dimensão que é muito diferente das demais, é que as empresas abaixo das pequenas, elas mal são visíveis para o banco. Ela, acima de pequena e média empresa, ela é visível para o varejo bancário. Você tem ação, você tem reação. Quando você entra nessa faixa de restaurantes menores, de serviços, de botequim, etc., isso não tem nem visibilidade, o que torna o problema muito mais difícil. Talvez a proposta que o Ilan fez, que eu gosto, mais do que incentivar via bancos estatais, porque bancos estatais a gente já viu quantas capitalizações tivemos que fazer nos últimos anos, possa ser mais interessante. Mas, enfim, sem desviar, é só uma observação, acho que a questão que o Pércio colocou é mais relevante. Só pegando mais uma pergunta para a gente fechar um ciclo aqui. Mariana, seu microfone está aberto. Oi, Ilan. Mariana da Trust, tudo bem? Obrigada pelo painel. Minha pergunta é um pouco sobre política cambial. Considerando que no passado o Banco Central já fez programas mais agressivos de vendas de dólares, principalmente via swaps, teria alguma coisa diferente que você faria nessa pandemia no manejo das reservas e programa de swap cambial? Obrigada. Tá ótimo, pessoal. Já tem material para mais uns 40 minutos. Né? Vamos lá. A provocação aqui do Pércio. É claro que uma dívida, se você consegue que o PIB cresça mais rápido que a tua taxa de juros, você estabiliza e você vai levando ao longo do tempo. E se a taxa de crescimento for maior que a taxa de juros, o PIB vai crescendo e a tua dívida vai diminuindo. Agora, isso sempre valeu. Você valeu a 75, vale a 100, vai valer a 125. A pergunta é se a gente consegue fazer isso a 100 versus a 75. Está claro que a 100 a tua taxa provavelmente vai ser maior do que a 75. Eu acho que nós deveríamos passar para a sociedade a ideia de que uma dívida a 100% ela é mais difícil de carregar do que uma de 75%. Aliás, nós passamos os últimos anos tentando fazer algo contra o instinto desse país. O instinto desse país é gastar mais. Gasta vida, gasta 6% ao ano mais, aí o imposto chega no seu limite, você não consegue crescer, aí a dívida chega no seu limite, você perde gasto de investimento, aí a duras penas você entra no projeto de reformas, você faz o teto de gastos para poder resolver o problema do déficit ao longo do tempo, em vez de ter que ser imediatamente. Você faz um programa de previdência dificílimo de aprovar, porque você tem preocupações com a consolidação fiscal. E eu não acho que a consolidação fiscal vai ficar mais fácil lá na frente, acho que ela vai ficar mais difícil. Eu tenho a suspeita que lá na frente o nosso R vai ser maior do que o G. Falando em linguagem em português, a dívida vai crescer a taxas maiores do que o crescimento. E, portanto, o PIB. Portanto, não vamos ter problemas. Não é essa a solução para a escassez de recursos tão necessários no momento para defender os mais humildes, autônomos, as pequenas e médias empresas. Não vai ser achando que a dívida vai poder ser rolada mais facilmente
que é a solução. Aí a questão da repressão financeira, de fato, se você, de alguma forma, reprime, não permite todas as opções para o nosso carregador da dívida, você, obviamente, consegue ter mais soluções do que se ele pode escolher para o ativo real, se ele pode ir lá para fora, obviamente. O problema aqui é não tornar permanente nossa crise, que eu acho que vai ser uma crise transitória, uma crise dura, mas é uma crise transitória. Acho que o brasileiro olha a moeda nacional porque nós conseguimos gerar essa credibilidade na moeda nacional. Eu tenho a impressão que qualquer repressão financeira vai levar a uma dúvida quanto a esse ganho que nós tivemos. Nós vamos nos aproximar, nós não vamos chegar lá, mas nós vamos nos aproximar da Argentina, do Uruguai, de outros países mais dolarizados, quanto mais repressão financeira a gente fizer. A Mariana pergunta sobre política cambial, quanto intervir, quando não intervir. A verdade é que não há um protocolo, que a gente tem falado de protocolos médicos, não há um protocolo muito estabelecido na literatura sobre, ou no policy making, sobre quando intervir, de que forma, como fazer. O que eu sei é o seguinte: na medida em que nós estamos num período como hoje, com os juros caindo, em um mundo mais incerto, nós vamos ter juros menores, câmbio mais depreciado, e as reservas vão acabar caindo ao longo do tempo. Se elas vão cair ao longo do tempo de uma forma 1 bi por dia, ou uma programação de 20 bi por não sei quanto tempo, eu acho que é mais arte do que técnica. Então, eu não teria como criticar ou elogiar, apenas dizer nós vamos acabar esse período com menos reservas do que tínhamos. E aí, a pergunta que eu queria colocar é: por que não usar o dinheiro das reservas para gastar em recursos tão escassos e tão necessários nesse momento da crise? Eu não vejo as reservas como um ativo dissociado do nosso passivo. Nós acumulamos essas reservas com dívida. A gente não foi superávit, não foi um fundo soberano. Nós fomos acumulando essas reservas com mais dívida bruta. Nós podemos tentar ficar só com a dívida e não ter ativo. Mas isso significa que nosso problema piora em termos de endividamento. Se você torrar teu ativo e não mexer na tua dívida, piora a tua situação de balanço. Acho que as reservas elas não são algo dissociadas com nossa dívida. Eu gosto de olhar a dívida líquida. A dívida líquida não vai mudar vendendo reservas, não vai mudar, porque você vai estar torrando um ativo, ou seja, você vai estar trocando uma dívida bruta por uma dívida líquida e vai aproximar a dívida bruta para a líquida. Se você torrar reservas, aí sim você está piorando, a tua dívida líquida vai aumentar. Então, isso é uma outra falácia, a ideia de que temos um ativo que dá para torrar. Operacionalmente, também não dá para usar as reservas para gastar em primário. Você tem que mudar a lei. Tem várias leis que não deixam a gente simplesmente torrar o primário, torrar as reservas e gastar no primário. Tem que ter algumas considerações. Então, eu não sei se eu esqueci alguma pergunta, Juliano, depois você me... Deixa eu dar um pitaco aqui. Vamos rápido, Márcio, já são 7 horas já. Tá bom. Sobre a primeira pergunta do Pércio, realmente, nos nossos modelos, bastaria estabilizar em 100. Mas aí, o Pércio certamente tem muito mais experiência do que eu. No momento que você disser isso para alguém no Congresso, ele vai dizer: mas eu tenho um gasto ótimo aqui da minha base que vai só ser mais 1%, aí vem outro, de repente, em vez de 100, nós estamos em 125, e eu acho que aí certamente não fecha de jeito nenhum, né? Sobre a pergunta do Tintim, por exemplo, esse programa no qual a dificuldade é ainda maior, nesse programa, por exemplo, em que o Banco Central
o Tesouro Nacional assume 85% do risco de crédito desses empréstimos para a folha de pagamento, está tendo uma baixa adesão, porque grande parte das empresas não tem CND no certificado de negativação de débitos junto à Receita Federal. Esse é um problema, por exemplo, grave que está sendo para ser solucionado. E, por fim, sobre os programas de intervenção cambial, tudo que o Ilan falou, obviamente ele sabe mais do que eu, mas, enfim, os programas que deram certo, inclusive o que ele fez, foram programas pré-anunciados, né? Foi aquele lá, e o outro que o Ilan e sua equipe fizeram durante aquelas dificuldades com a Argentina e Turquia em maio de 2018, onde eles também anunciaram um montante superior a 40 bilhões de dólares de intervenção. Então, acho que embora não haja protocolo, eu acho que essa ideia do programa é uma boa ideia. Obrigado, pessoal. Já são 7h02. Tem uma fila de perguntas aqui. Eu peço àqueles que levantaram as mãos que, por favor, coloquem no chat as perguntas ou podem me mandar por e-mail que eu encaminho para o Ilan e para o Márcio. Na medida do possível, a gente responde offline. Queria agradecer mais uma vez a presença do Márcio e do Ilan. Acho que todos aprendemos bastante e é um prazer tê-los aqui. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí. Obrigado.